e que nós possamos nos portar com reverência à Tua presença. Espírito Santo, apesar da nossa incapacidade, nos capacite. Apesar da nossa fragilidade, nos fortaleça. Porque se o Senhor não falar, ninguém pode abrir a boca nesse lugar. Certo da verdade de que quem fala e quem revela a Tua palavra é o Teu Espírito, eu irei abrir a minha boca, para que por bondade, graça e misericórdia, o Senhor continue a falar conosco. Que haja fome, que haja sede em nossa vida, da Tua palavra, da Tua presença. Esse lugar, esta casa de oração, está tomada pela Tua presença. A Tua vontade, os Teus planos, os Teus propósitos para essa noite irão se cumprir, porque agindo o Senhor, nada e ninguém impedirá. Se você concorda comigo, diga amém. Você pode se assentar dando um glória a Deus aí, igreja amada. Diante de tudo o que você está vivendo em sua vida, quero sua atenção. Diante de tudo o que você e sua família estão vivendo, passando, para ser bem honesto e sincero, eu não sei como você poderia definir esse momento da sua vida, esse tempo da sua vida. Talvez para alguns um tempo de grandes realizações, de sonhos. Talvez para outros um tempo de passar pelo deserto, tempo de grandes dificuldades. E eu quero ser muito simples aqui, como a palavra de Deus é. Aquilo que o Senhor falou no meu coração, quero voltar para casa e deixar no seu coração nessa noite. Seja tempo de bênção, seja tempo de prova, seja tempo de realização, seja um tempo até de frustração, independente de qual seja o tempo da nossa vida, eu estou aqui para te dizer e te mostrar à luz da palavra, que independente de qual seja, você precisa viver todo santo dia da sua vida, convicta de que Deus está agindo em seu favor. E a ação de Deus muitas vezes é um mistério. A racionalidade humana é extremamente limitada para entender de forma precisa, exata, o agir de Deus. Mas eu vim aqui nessa noite para, com muita simplicidade, porque a palavra de Deus é pura e simples, te dizer o seguinte: você vai ao final desse culto se levantar e voltar para sua casa, começar a semana amanhã, segunda-feira, certo o seguinte: pastor, não deu nada certo, mas eu recebi a palavra, Deus está agindo. A coisa aconteceu, amanhã mudou o negócio, Deus está agindo. Às vezes o negócio está difícil e dificulta um pouquinho mais, é assim ou não? É assim ou não? Às vezes está difícil e aí fica um pouquinho mais difícil, é ou não é? Realidade da vida. E quando se for esse dia, Deus está agindo. Você pode me ajudar a pregar e dizer para quem está ao seu lado, dizer assim: Deus está agindo. Para quem está do outro lado, diga: Deus está agindo. E a palavra me autoriza a te dizer que a ação de Deus é sempre para o nosso bem. A ação de Deus é para cumprir em nós o propósito dele, não o nosso. Amém? Diga assim: o propósito de Deus se cumprirá. Se tiver coragem, diga assim: que se frustrem os meus planos, que se cumpram os de Deus. Amém? Se você criar expectativas como Naamã criou, pensava eu que o profeta viria, faria assim, assim, assim. Deus não tem compromisso com as nossas expectativas. É melhor sonhar, orar e esperar em conformidade com a palavra. Deus vela pela sua palavra para cumprir. Cuidado para não viver no fantástico mundo de Bob, e idealizar um bocado de coisa e se frustrar e dizer assim: Deus não vai realizar. Não, você criou suas expectativas. Sonhe a partir da palavra de Deus. Se aproprie do que a palavra de Deus nos promete. Vai passar os céus e a terra, mas a palavra do Senhor vai se cumprir. Eu e você precisamos orar conforme a palavra. Eu e você precisamos gerar expectativas
dentro daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Então, o Senhor age sempre para o nosso bem. O Senhor age sempre para cumprir o seu propósito. A ação de Deus é para fazer valer sempre a vontade dEle e não a nossa. E eu quero aqui simplesmente obedecer ao que Deus colocou no meu coração, porque eu sei que não é novidade alguma te dizer isso. Mas manda quem pode e obedece quem tem juízo. Se o dono da igreja mandou falar, eu vim aqui nessa noite te dizer que Deus está agindo. Mas meus olhos não contemplam isso, pastor. As circunstâncias não me mostram isso. Eu não consigo visualizar. E pior, pastor, eu não consigo entender. E isso é importante de se frisar. É preciso ter isso muito claro na nossa vida. Não poucas vezes o agir de Deus vai ser um mistério. Às vezes não entendemos nada. E quando a gente não entende, se nos deixarmos levar pela nossa humanidade, vai ser fácil reclamar, vai ser fácil murmurar, mas quando a gente não entender, a gente precisa crer. Porque muitas vezes o agir de Deus não caberá em nossa compreensão. E posso ser mais direto com você, amém? Amém? Ele não nos deve explicações. Pode dizer amém ou está difícil? Ele não nos deve explicações. Jó questionou muito, até que Deus chamou Jó e disse assim: vamos ter um dedinho de prosa, Jó. Eu vou te fazer umas perguntas e você vai me responder. Onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Quem é você para questionar o meu agir, Jó? Aí Jó vai dizer: eu falei de coisas que eu não entendia. Ô irmão, irmã, não está entendendo nada? Ore mais ainda. Não está entendendo nada? Não empreste a sua boca para o diabo, para murmurar. Não faço não. Não está entendendo nada? Jejua, irmão. Ora, irmão. Não está entendendo nada? Intensifique ainda mais a leitura da palavra. Você crê que Deus está agindo? O que a palavra nos diz? Apenas para introduzir a mensagem, Isaías 64:4 diz: desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha, e aqui eu vou dizer sem forçar o texto, que age na vida daqueles que aprenderam o quê? A esperar. Diga comigo assim: esperar. Diga mais uma vez, diga esperar. Muita gente tem dificuldade de esperar. Alguns têm se tornado presas fáceis desse tempo atual, onde impera o imediatismo, onde ninguém tem paciência para absolutamente nada, tudo precisa ser imediato. E a realidade desse tempo em que vivemos é perfeitamente perceptível a todos nós. É uma correria louca, é um frenesi desvairado, tudo tem que ser para ontem. Mas ei, igreja amada, quando falamos da realidade espiritual, quando se trata do agir de Deus, quando se trata da nossa ação com Deus, esse mundo não nos serve como referência para absolutamente nada. Não traga o imediatismo vigente dos nossos dias para aplicá-lo à sua vida com Deus. Você vai se frustrar. A palavra nos ensina que Deus tem um tempo determinado para realizar todas as coisas. E mais, não é jargão de pregador. Ele não está no tempo como eu e você. Ele usa o tempo. Então se ele usa o tempo, ele não se atrasa. O que você precisa vai chegar na hora exata. Exata. Ele não se atrasa. Ele tem um tempo determinado para realizar todas as coisas na sua vida e na sua casa. Então, devemos tomar todo cuidado. Não transfira
o imediatismo dos nossos dias para a sua relação com o Senhor, você vai se frustrar. Davi declarou: esperei com paciência pelo Senhor. Outras versões dizem: depositei toda a minha esperança no Senhor. Quando é que é possível esperar? Eu só consigo esperar quando eu reconheço verdadeiramente a soberania de Deus. Quando eu conheço Ele de fato. Quando eu sei que Ele tem o controle de todas as coisas, aí eu posso esperar. Porque nada na minha vida, nada na sua vida está desapercebido aos olhos do Senhor. Me permita lhe perguntar: você entende e confia na verdade de que Deus tem o melhor para a sua vida? Você crê mesmo nisso? Que Ele tem o melhor para você e para a sua casa, amém? Então quando Ele disser não, diga amém. Quando Ele fechar uma porta, não reclame. Ele sempre age para cumprir o seu propósito. Ele sempre age para o nosso bem. Ele sempre age para fazer cumprir a vontade dEle na minha e na sua vida. Um pouco mais de paciência, e o que precisa chegar na sua vida vai chegar. Um pouco mais de paciência, e a vontade de Deus vai se perpetuar. Um pouco mais de paciência, alguns meses, e a gente vai chegar no 7º ano dessa igreja, em nome de Jesus. As portas vão se abrir de uma forma especial. Um pouco mais de paciência, e Ele vai cumprir tudo. Josué 21:45. Nenhuma de todas as boas promessas do Senhor ao povo de Israel caiu por terra. Todas se cumpriram. Josué 21, verso 45. Deus está agindo. Não é porque você não está vendo que Ele não está agindo. Não é porque você não está entendendo que Ele não está agindo. Deus está agindo. Agora vê só. Como é que Deus age em nós? Qual é o parâmetro que Ele nos dá? Qual é o crivo que temos para entender a ação de Deus? A ação de Deus vai de encontro a muita coisa que está estabelecida nesse mundo. Olha só como o agir de Deus é diferente. O Senhor nos ensina algumas coisas que para nós são paradoxais. Eu e você, humanamente falando, queremos ser os primeiros em tudo. Queremos a primazia, queremos estar por cima, queremos conhecer tudo, queremos dominar todas as coisas. Mas como é que é o agir de Deus? O maior homem de toda a terra veio da menor cidade. Mateus capítulo 2, verso 6 diz: mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor em meio às principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá Israel ao meu povo. Mateus vai dizer assim: mas tu, Belém, terra de Judá, de forma alguma é a menor. Mas a profecia a que Mateus se refere está em Miqueias, capítulo 5, verso 2, que diz o quê? Mas tu, Belém Efrata, embora pequena, és a menor entre os clãs de Judá. De ti virá aquele que será o maior. Deus começa a agir das coisas pequenas. Você crê nisso? Crê mesmo nisso? Se você vir uma pequena nuvem, vai crer que vai chover? Ou uma pequena nuvem, depois de 3 anos e meio de seca, já deixou você desacreditar? Diz: isso aí não é nada. O agir de Deus é assim, irmão. Ei, não despreze os pequenos começos. O que nasce grande é monstro.
O agir de Deus começa por coisas simples. Minha oração é que seus olhos se abram para você ver o agir de Deus na sua vida e na sua casa, nas pequenas coisas. E como se não bastasse, humanamente falando, além de querermos ser os primeiros, queremos ser os maiores. Queremos ter a primazia em absolutamente tudo. Mas o agir de Deus, como é que é? Quais são as normas no reino de Deus? Lucas capítulo 22, verso 24, é Jesus ensinando aos discípulos. E o texto vai dizer assim, Lucas 22, de 24 a 27. Surgiu também uma discussão entre eles, acerca, irmãos, são os discípulos, é a humanidade. Surgiu uma discussão entre eles, acerca de qual deles era considerado o maior. Jesus lhes disse: os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores, mas com vocês não será assim. Aí Jesus diz assim, ao contrário. Diga comigo assim, ao contrário. Diga mais uma vez, diga assim, ao contrário. O agir de Deus muitas vezes é ao contrário das nossas expectativas. Eles se questionavam, quem é o maior entre nós? Jesus diz, com os governantes da terra é assim, mas com vocês, não. Ao contrário, o maior entre vocês tem que ser e o que governa tem que ser o que serve. Pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como quem serve. Jesus diz, eu não vim para ser servido, mas para servir. O agir de Deus, igreja amada, muitas vezes é um mistério. Eu quero fazer uma oração nessa noite, para que os nossos olhos se abram. O agir de Deus muitas vezes é paradoxal. A nossa racionalidade não acompanha. Por isso Paulo diz, quem é espiritual discerne bem todas as coisas e por ninguém é discernido. No entanto, essa espiritualidade precisa ser vivida com base na palavra. E eu comecei a falar aqui de uma nuvem pequena. 1 Reis capítulo 18, verso 1 e 2. O texto diz, depois de um longo tempo, no terceiro ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias, vá apresentar-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra, e Elias foi. Você conhece o contexto? O texto nos permite concluir que a situação era bastante difícil. Foram mais ou menos 3 anos e meio de seca. Nesse tempo, o povo vivia da colheita. Eles necessitavam da chuva para plantar, para se alimentar, para se sustentar com a venda daquilo que eles plantavam. Então é fácil concluir, também por morarmos no Nordeste, que esse era um tempo de fome extrema. Uma situação que já se arrastava por 3 anos e meio. Pelo fato de sermos nordestinos, não é difícil para mim e para você visualizar e entender a realidade de uma seca. Talvez você, crente ou não, está aqui hoje, quem sabe há mais de 3 anos e meio, enfrentando a mesma situação. Ei, Deus começa a agir pelas pequenas coisas. O Espírito Santo de Deus vai abrir os teus olhos nessa noite, em nome de Jesus. O Senhor tem uma palavra para mim e para você hoje, por isso Ele lhe trouxe aqui. Quem crê nisso? Quem crê nisso? Coloca diante de Deus. Há quanto tempo está nessa luta? Desacreditou já? Já murmurou? Está só reclamando? Deus manda dizer a você, Ele está agindo.
essa realidade vai mudar. A seca vai acabar. Vai vir chuva. Porque o agir de Deus é maravilhoso. Isaías 41, verso 17 e 18. O pobre e o necessitado buscam água e não a encontram. Suas línguas estão ressequidas de sede, mas eu, Senhor, lhes responderei. Quem crê que vem resposta de Deus? Quem crê? Ele está dizendo para mim e para você: eu lhes responderei, o Deus de Israel não os abandonarei. 4 anos, 2 anos, 3 anos de luta, você só chegou aqui porque Deus não te abandonou. Fácil não foi, sem dúvida, mas você só chegou até aqui porque Ele não te abandonou. E Ele diz que vai abrir rios nas colinas estéreis, vai abrir fontes nos vales, vai transformar o deserto no lago e o chão ressequido em mananciais. Ele é poderoso para mudar realidades. É preciso ter fé para tomar posse da promessa do Senhor para a nossa vida. Porque no bom, todo mundo é bom. Mas é o tempo ruim, difícil, o dia mau, que nos prepara para viver em plenitude o que Deus tem para nós. É com você mesmo. Sequidão, estio, dificuldade, a mesma situação. Deus está agindo. Ele vai transformar o seu deserto no manancial. Ele vai chamar a existência o que não existe. Ele é poderoso para isso. Posso ouvir um amém? Agora, por que 3 anos de seca? Deixa eu fazer um adendo aqui, abrir um parênteses. Se a gente for ver 1 Reis capítulo 18, especificamente nesse contexto de sequidão que o texto nos apresenta, ao ler a Bíblia, é preciso se perguntar: por que ocorreu essa sequidão? 3 anos e meio de sequidão, por quê? Irmãos, a vida por si só já traz inúmeras dificuldades, que inevitavelmente a gente tem que enfrentar. Viver dói. A vida não é um parque de diversão. Não é. Lutas, batalhas, desertos, águas tranquilas sim, pastos verdes sim, mas essa é a dinâmica da minha e da sua vida. Mas tem muita coisa que você pode e deve evitar. Tem muito sofrimento que você não precisa viver, que é perfeitamente evitável. Sabe por que 3 anos e meio de seca? Disciplina. Por causa da idolatria. Porque o coração do povo não ficou tão reto ao Senhor como deveria. E como diz Oséias, capítulo 8, verso 7, quem semeia vento, colhe tempestade. E não há perversidade em Deus em permitir isso, porque é a lei da retribuição. O que a gente plantar, a gente vai colher. Então o momento aqui foi 3 anos e meio de seca por causa da desobediência. Que o Espírito Santo de Deus nos ajude para que eu e você não venhamos atrapalhar o agir de Deus na nossa vida. A gente vê demais isso, irmão. Mas a igreja é um hospital, ela sempre vai estar aberta. Mas tem gente que vive uma sazonalidade. A coisa apertou, aí vai para a igreja, aí melhorou, desaparece. Aí apertou, vai para a igreja, melhorou, desaparece. 3 anos e meio de dificuldade. Essa sequidão a que se refere 1 Reis 18 se deu por causa da idolatria. Foi uma forma de Deus exortar o povo que se encontrava desviado. 1 Reis 17, verso 1. Especificamente essa situação que o texto nos relata eram as consequências das atitudes impensadas. O que é que você tem vivido? As consequências das suas escolhas erradas? Ou você tem vivido o propósito de Deus para a sua vida?
O que é que você tem vivido? Os seus dias atuais, qual o motivo deles? Consequências por atitudes impensadas? Ou mesmo na dificuldade você está entendendo que Deus está te preparando para o melhor dele que está por vir? Como você pode resumir a sua vida? E deixa eu te dizer, irmãos, sejamos inteligentes. Já bastam as dificuldades, já bastam os desafios, as lutas que enfrentamos em nossa vida. Eu e você precisamos tomar todo cuidado, sempre pedir discernimento ao Senhor para andarmos nos seus caminhos. A desobediência custa caro. E não esteja disposto a pagar o preço, ele é muito alto. A desobediência custa muito caro. O que está na palavra não muda. O que é pecado vai ser sempre pecado. A minha e a sua vida precisa ser vivida pautada nessa palavra. A desobediência custa muito caro. E outra coisa, é de se esperar que em nossa vida não haja reincidência nos erros. Não é preciso andar mais de uma vez pelo deserto para saber que a caminhada por ele não é coisa boa. O aprendizado que o Senhor nos dá, quer nos dar, não é pelo sofrimento. E esses dias fiz até um devocional com esse texto, gravamos ontem. O Senhor me lembrou disso. Lá no Salmo 32, que Davi escreve, depois que adultera com Betseba, e depois que recebe a visita de Natã em sua casa, ele escreve o Salmo 32 e o Salmo 51 como forma de arrependimento. E quando ele está escrevendo esse salmo, na altura do verso 8 e 9, o Senhor fala com ele dizendo: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir. Vou te guiar com os meus olhos. Tem uma versão que diz assim. E o verso 9 diz: não seja como o cavalo ou como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio. Caso contrário, não obedece. Pastor, está me chamando de mula? Eu não chamei ninguém de mula. O Senhor está falando com Davi que tem duas opções: instruir-te-ei, guiar-te-ei, ou freios e rédeas. Deixa eu te explicar isso aqui. Primeiro, ser instruído, ensinado e guiado pelo Senhor. Eu gosto da expressão que diz: guiar-te-ei com os meus olhos. Isso fala de intimidade. Apenas um olhar, apenas um sussurro do Espírito Santo. Apenas uma manhã, acordou, abriu a Bíblia, leu a palavra, o Espírito Santo já te orientou, já falou contigo, já te deu a direção. Você não fica procurando motivos para achar alguma brecha para fazer o que você sabe que está fora da palavra. Instruir-te-ei, irei te orientar, irei te ensinar, guiar-te-ei com os meus olhos. Segunda opção, se o olhar do Senhor não bastar, o salmista aqui diz que é preciso freios e cabrestos. Davi está falando dele mesmo. Ele teve que sofrer para aprender. Sabe qual foi a disciplina de Deus com Davi? Deus disse assim: o que você fez às escondidas vai ser feito às claras dentro da sua casa. Freios e cabrestos. A obediência à vontade de Deus, que vem pela prova, pela luta. Entenda uma coisa: em se tratando do cavalo, os freios e cabrestos são usados para quê? Para machucar? Para machucar, irmão? Não. É para que ele não se destrua. Mas sabe o que é que Deus quer comigo e com você? Apenas um olhar. Você entra no seu quarto
fecha sua porta. Você diz: Senhor, e essa situação? Deus fala contigo, Ele falou com você, está resolvido. Você vai dizer: sim, Senhor, é por aqui que eu vou. É isso que o Senhor falou, é isso que eu vou fazer. O freio e cabresto não são utilizados para machucar, nem para deixar o cavalo solto, desgovernado. É para protegê-lo, é para colocar limite e tê-lo bem perto. É mesmo assim que muitas vezes o Senhor faz com algumas pessoas, quando o olhar dele não é suficiente. Eu tenho aprendido uma coisa: Deus às vezes prefere nos ferir para não nos perder. Porque talvez você não esteja tão cônscio do que nos aguarda depois daqui. A realidade é eterna, com Deus ou sem Deus. Pode parecer um pouco pesado, mas é a verdade. Em sua pedagogia, às vezes Ele prefere nos ferir para não nos perder. Ele tocou em Davi, mas Ele não perdeu Davi. Deus quer te conduzir, Deus está agindo na tua vida. Não tenha um coração de pedra. Ele quer tocar em você nessa noite. E voltando ao contexto de 1 Reis capítulo 18, no verso 41, Elias disse a Acabe: vá comer e beber, pois já ouço o barulho de chuva pesada. Irmão, o profeta está ligado em Deus, irmão. Deus falou para ele, está falado. Ele já ouvia 3 anos e meio de seca. Que Deus abra os nossos ouvidos nessa noite, em nome de Jesus, para que tenhamos capacidade de ouvir o que Ele deseja nos falar. 3 anos e meio de seca. O que o ajudante do profeta viu de longe foi uma nuvem da mão de um homem, mas o profeta já ouvia. O que é que você tem ouvido? Vai dar certo? Não. Vai dar certo de jeito nenhum. Já vi muitos se dar mal nisso aí. Hoje tem condições não. Você está ouvindo o que e quem? Que os seus ouvidos se abram e que você possa ouvir o barulho dos trovões e relâmpagos, porque vem chuva de Deus para a sua vida. Por causa da situação, você pode até estar achando que o Senhor se esqueceu de você. Mas é a palavra do Senhor que está dizendo que vem o quê? O Senhor está enviando o quê, irmão? Sobre a sua vida, sobre a sua família. E eu vim aqui profetizar em nome de Jesus. A sequidão vai acabar. O deserto vai ser transformado no manancial. Porque vem chuva pesada em nome de Jesus. Elias teve visão e discernimento espiritual. Por isso ele disse: eu já ouço barulho de chuva. Ainda não estava chovendo, mas o profeta já ouvia o barulho da chuva. Como foi que acabou o tempo de sequidão? O que Elias fez? Versos seguintes, 42 e 43. Então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu ao alto do Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Ele já ouvia, mas ele foi para a presença do Eterno. Vai e olhe na direção do mar, disse a seu servo. E ele foi e olhou, não há nada lá, disse ele. 7 vezes Elias mandou: volte para ver. Como é que a coisa acontece, irmão? Murmurando não vai resolver nada. Reclamando, muito menos. Elias orou. Elias clamou. Elias se humilhou diante de Deus. E aí, irmão, veio resposta da parte de Deus. Posso te dar um conselho? Pare de orar não. Não pare de suplicar não. Você não está vendo nada, né? Mas Deus está agindo. Não pare de orar. Pastor, estou entendendo nada. Na minha visão piorou. Deus está agindo. Faça como Elias.
O servo de Elias, acho legal demais, foi sincero. Ele não se sentiu induzido pelo profeta. Não estou vendo nada. Não está acontecendo nada. Volte lá. Volte lá. Na 7ª vez, o que é que diz o texto? Eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Vai acontecer porque Deus é fiel. Quando é o homem que fala, nada acontece. Quando é Deus que fala, Ele chama à existência o que não existe. Ele abre uma porta que você nunca imaginava. Agora murmura não. Reclama não. Se não entender nada, se até piorar um pouquinho, não duvide da verdade. Ele está agindo. Eu oro para que da mesma forma como aconteceu com o servo de Eliseu, agora 2 Reis capítulo 5, você lembra? 2 Reis capítulo 5 verso 8, que o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Todo o plano que ele estabelecia, o Senhor revelava a Eliseu, que informava o rei de Israel, e dessa forma o plano do rei da Síria era frustrado. No verso 13 e 14 de 2 Reis capítulo 5, vemos que enfurecido, o rei descobriu que Eliseu estava em Dotã e enviou para lá uma grande tropa de cavalos, carros de guerra. Você conhece o contexto? E no verso 15 de 2 Reis 5, diz o texto que pela manhã, bem cedo, quando o servo de Eliseu acorda, ele viu que uma grande tropa com cavalos e carros havia cercado a cidade. E a atitude dele, está no verso 15, foi: ah, meu Senhor. Se você for dormir hoje dizendo assim: Senhor, como é que vai ser amanhã? Que Deus realize um milagre na tua vida. Que uma porta se abra de onde você menos imagina. O que faremos? Exclamou o servo de Eliseu. O profeta Elias já ouvia barulho de chuva. Eliseu, verso 16, 17, 2 Reis 5. Meu filho, não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que todos eles. E Eliseu orou. A oração é poderosa porque é feita em nome de Jesus, mas eu quero orar nessa noite para que olhos e ouvidos se abram em nome de Jesus. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então, o Senhor, não é o pastor, amém? Amém? Se olhos forem abertos, se ouvidos forem desobstruídos, não foi o homem. Ou o Senhor faz isso, ou ninguém faz. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Aqueles que estão conosco são maior do que aqueles que estão contra nós. O seu olhar precisa se abrir nessa noite, porque o agir de Deus, sabe como é que é, irmão? Você crê primeiro e só vê depois. Se for o contrário, é Tomé. Humanamente falando, a gente quer ver para crer. O agir de Deus não. Você crê primeiro, depois você vê. João capítulo 20, verso de 27 a 29, Jesus disse a Tomé, porque ele havia dito para os discípulos: eu só creio se eu tocar. Se eu não tocar, eu não creio. Isso é humanidade. Humanidade. E Jesus disse a Tomé: coloque seu dedo aqui, Tomé. Você não precisa ver para crer? Coloca aqui, meu filho, venha. Coloca as suas mãos nas minhas mãos. Estenda a mão e coloca aqui no meu lado, onde perfuraram. Venha, você não precisa ver para crer, venha, toque. Então Jesus disse: agora você crê, Tomé? Sim, Senhor, creio. Mais abençoado são aqueles que não viram
e creram. Que Deus abra os seus olhos, para que mesmo sem ver, você possa crer. Que Deus possa desobstruir os seus ouvidos, para que mesmo se estiver num contexto de calamidade, reclamação, murmuração, não vai dar certo, deu errado, eu já ouço barulho de chuva. Tem dia e tem hora para essa situação acabar. Vamos concluir essa breve mensagem. Elias mandou seu servo olhar 7 vezes se vinha chuva. E nos diz assim o verso 44 e 45 de 1 Reis 18. Na 7ª vez, o servo disse: uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Então Elias disse: vá dizer a Acabe, prepara seu carro, desça antes que a chuva o impeça. Enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu. Começou a ventar, começou a chover forte, e Acabe partiu de carro para Jezreel. O que o servo de Elias conseguiu avistar foi uma nuvem insignificante aos seus olhos, do tamanho de uma pequena mão e mais nada. Mas Elias, homem de fé, sabia que o Senhor já estava agindo em seu favor. Ele sabia que aquela pequena nuvem era a resposta de Deus. Por isso, Elias manda avisar Acabe que a chuva estava chegando. Elias tinha certeza da resposta de Deus. Elias mandou avisar Acabe. Mas hoje o Senhor manda avisar você. Ele está agindo. O deserto vai acabar, irmão, em nome de Jesus. Ele vai acabar. É interessante notar, para a gente concluir, a necessidade e a importância da visão e do discernimento. Diga assim: visão. Fale mais forte, diga visão e discernimento. Diante das lutas que a gente enfrenta, visão e discernimento são fundamentais. Perceba uma coisa: a visão do servo de Eliseu, lá em 2 Reis 6, foi limitada, por isso o desespero tomou conta. Ai, meu Senhor! Por causa da falta de visão e de discernimento espiritual, ele disse ao profeta: acabou, vão matar a gente. E eu aprendo o seguinte: quando falta visão e discernimento, é muito mais fácil ser conduzido ao desespero. Quando falta visão e discernimento, e vale ressaltar que essa visão e esse discernimento são oriundos da intimidade com Deus e de uma vida centrada na palavra de Deus. Porque eu não vejo segundo as impressões que eu tenho. Eu faço a leitura do mundo pelas lentes das Escrituras. É diferente. É totalmente diferente. O servo de Elias, depois de olhar pela 7ª vez, disse: o que vejo é uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem. O que pode representar uma nuvem tão pequena para uma pessoa sem visão e sem discernimento espiritual? Nada. Absolutamente nada. Mas para quem tem visão, como o profeta tinha, esse é o sinal de Deus que vem chuva. Eu aprendo que quando falta visão e discernimento, é muito mais fácil se deixar levar pelo desânimo e pelo cansaço. O que você consegue enxergar na tua terra, na terra da tua vida? Qual é a realidade que você tem vivido? Eu vim aqui lhe dizer de forma muito simples: Deus está agindo. Eu vim aqui te dizer de forma muito simples: o deserto vai acabar. Eu vim aqui te dizer: toma cuidado, porque quem semeia vento colhe tempestade. Tem sofrimento e problema que são perfeitamente evitáveis. Perfeitamente. Eu vim aqui te dizer: deixa o Espírito Santo de Deus te conduzir, para você viver o propósito dele na sua vida.
E o agir de Deus é sempre para fazer cumprir a vontade dele, amém? E não a minha. O agir de Deus é sempre para fazer cumprir o propósito dele e não o meu. Para eu entender o agir de Deus, eu preciso ter olhos espirituais e discernimento espiritual. Não viva pelas circunstâncias. Ele é fiel. Ele tem um plano maravilhoso para a sua vida. Sabe pelo que eu vou orar aqui? Além de Deus, além de pedirmos ao Senhor que Ele abra os ouvidos e os olhos, que haja renovação. Principalmente se esse deserto já está há uns 4 anos, 5 anos, 6 anos, o Senhor vai te renovar em nome de Jesus. Feche seus olhos. Apresente a sua vida ao Senhor. Coloque a sua vida diante de Deus nesse momento. Pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Faz chover, faz chover, abra as comportas dos céus e faz chover, faz chover, abra as comportas dos céus. Fique de pé, adora o Senhor comigo. Eu vejo uma pequena nuvem. Se ponha de pé em nome de Jesus. Peço que a igreja esteja orando em nome de Jesus. Este é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Vai chover, abra as comportas dos céus e faz chover, faz chover, abra as comportas dos céus. Se pedirmos, Jesus virá com chuva, descerá. Se pedirmos, Jesus virá. Então clame, então grite, então chame por Ele. Faz chover, faz chover. Abre as portas do céu, faz chover. Há alguém nesse lugar que deseja entregar a sua vida a Jesus? Há alguém nesse lugar que deseja se reconciliar com Cristo nessa noite? Se houver alguém, faça um sinal com a sua mão. Eu quero orar por você. Levante bem alto a sua mão. Se você deseja se entregar a Jesus ou se reconciliar com Ele, levante bem alto, bem alto. Deus te abençoe em nome de Jesus. Há uma segunda pessoa nesse lugar? Deus te abençoe lá atrás. Glória a Deus. Há uma quarta pessoa nesse lugar? Deus te abençoe. Há mais alguém nesse lugar?
Deus te abençoe em nome de Jesus. Há mais alguém nesse lugar?